Ansiedade. A Organização Mundial da Saúde afirma que nunca se houve, né, tantas pessoas diagnosticadas com ansiedade, né, do que a geração passada, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós. E aqui no Brasil, 26% da população brasileira é diagnosticada com ansiedade, sendo que a ansiedade tem atacado os jovens, né, de 18 a 24 anos de idade. E eu estou pensando aqui, né, que eu morei muito tempo no interior. Eu morei uns 20 anos, né, no interior. E quando eu vim aqui para a capital, né, eu fiquei, a capital São Paulo, eu fiquei assim, digamos, assustado, né, com tanta variedade que a gente pode encontrar aqui na capital, né? Sendo que lá no interior a gente não tem tanta variedade, as coisas são mais escassas, digamos assim. Você entra numa loja de tênis que muitas das vezes só tem duas, né? A escassez já começa por aí. Você não tem aquela grande variedade de calçado, né? E se no interior, né, da minha geração já tinha tanta escassez, imagine na geração dos nossos avós, dos meus pais, né? Bom, se você fosse comprar um tênis, o que você poderia no máximo encontrar era o tal do quichute, né? O tal do quichute, aquele preto. E se você fosse procurar outras coisas também, digamos assim, eletrodomésticos, se você fosse comprar um liquidificador, você só encontraria aquele da marca Valita, né? E era aquele que tinha lá na loja de eletrodoméstico e acabou. E era só aquela loja de eletrodoméstico e pronto. Aí eu fico pensando aqui, né, que a geração dos meus pais, dos nossos avós, faltava tanta coisa e eles não andavam tão ansiosos quanto a minha geração, a nossa geração atual. Hoje temos tudo, né? Por exemplo, quando eu vim aqui para a capital mesmo, eu tenho tanta variedade de transporte, né? Por exemplo, eu tenho o ônibus, eu tenho o metrô, eu tenho o trem, eu tenho os aplicativos Uber, né? Eu tenho o 99. Eu estou fazendo propaganda aqui, mas ninguém aqui me patrocina não, pessoal. Só para vocês entenderem mesmo. E quantas não são a variedade, né, de, de transportes que a gente, público, digamos assim, que a gente tem para se locomover aqui na cidade. E tantas outras variedades também que a gente tem, né, aqui na grande cidade, na geração atual. E mesmo assim, nós somos ansiosos, né? Eu mesmo tenho ansiedade. Não é aquela ansiedade exagerada, mas eu tenho ansiedade. E como eu disse, repito, a geração aqui no Brasil, né, 26% são diagnosticadas com ansiedade, sendo que os mais afetados são os jovens de 18 a 24 anos, né? Então, de acordo com as minhas pesquisas, as minhas experiências, eu consegui detectar 3 fontes, né, de coisas que geram, né, ansiedade, né? E uma das primeiras delas é o quê? É você focar naquilo que você não tem. Quando você foca naquilo que você não tem, dentro de si, começa a sentir a falta daquilo. E pelo fato de você não conseguir, né, de imediato, isso acaba acarretando em você o que? Uma ansiedade, né? É você o que? Focar naquilo que não tem. Uma vez que era para você, né, ser grato e dar valor às coisas que você tem atualmente. Por exemplo, você tem um carro, né,
velhinho, mas que faz com que você se desloque para qualquer lugar, sem sentir falta de um outro carro novo que você está em visão, né? Aí você foca naquele carro que você viu na concessionária, na vitrine, e esquece de ser grato ao que você tem. Então isso que começa a gerar ansiedade em você. Tem pessoas no casamento, né, que às vezes o cara fica vê a esposa do outro e fala, poxa, eu queria que minha esposa fosse assim. Sendo que era para você ser grato à esposa que você tem. E vice-versa, o marido, né? A mulher fala, poxa, eu queria que meu marido fosse assim. E esquece o marido dela que tem. Ou seja, ela foca naquilo que não tem, né? Sendo que ela podia focar no marido, né? Tentar consertar seus erros, as suas falhas. E isso aí gera também, né, uma certa ansiedade. Então, a primeira fonte, né, que eu detectei aqui, que gera ansiedade, é você ficar focando naquilo que não tem, né, e esquecendo o que você tem. Não é que eu quero dizer que você venha ser acomodado, né, nada disso. Mas é que para você ser mais grato ao que você tem atualmente. E aos pouquinhos você ir batalhando, né? Subindo degrau por degrau, né? Até mesmo no seu emprego, né? Você foca no emprego que você não tem, esquece o emprego que você tem, né? Então foque no emprego atual que você tem, né? Comece as coisas morosamente, tijolo por tijolo. Pense no agora, né? Preocupe-se menos no amanhã. Essa é a primeira fonte, né, de ansiedade que ao longo das minhas pesquisas eu detectei. E também tem uma outra fonte, né, que é a segunda fonte, né, de ansiedade detectada. É você olhar para a vida alheia, né? Antigamente você não tinha internet, né? Então, no máximo que você podia olhar era a condição, digamos assim, financeira, a do seu vizinho, né? Seu vizinho da frente ou do lado, né? E ali você começava a fazer comparações, né? É aquele ditado, a grama do vizinho, né, é mais verde. Mas assim, e hoje não, pessoal. Hoje você tem, né, a internet, né? Você entra lá no YouTube, no Instagram, e aí você veja aqueles influencers, milhares, milhões de influencers, né? Você vê aqueles influencers com a casa aqui, a porta da casa do influencer dá 5 metros. Olha que ignorância. Não, não é ignorância, fica até bonito. O design fica até bonito. O teto da casa, sei lá, 15, 20 metros para cima. E você veja aqueles influencers com a sua casa com piscina, né? Aquela casa do sonho, aquela casa moderna, aquela casa grande, espaçosa, e você olha aquela vida dos influencers, e você pensa que eles não trabalham, não fazem nada, e aí você fica comparando o quê? A sua vida com a vida deles. Isso também gera o quê? Ansiedade. Porque muitas das vezes você fica olhando e quer ter aquela vida, né? Mas aquela vida que aqueles influencers têm, né? Ali foi conquistado, não foi a curto prazo, foi a longo prazo, né? Eles vieram batalhando, vieram fazendo um vídeo ali, outro aqui, aí entrou um patrocinador aqui, outro ali, e hoje eles podem desfrutar, né, de uma vida bacana, uma vida confortável. Se bem que tem muitos influencers, né, que você vê, ainda mais é os jovens, né? Fica olhando aí esses MCs, né, com a piscina cheia de mulher, com a garagem do seu carro, a garagem do carro
né, com Lamborghini, Ferrari e etc. E você, jovem, fica iludido com aquilo ali. Muitas das vezes, aqueles MC, não é deles, não, hein? Eles estão começando agora. Eles alugam aqueles carros, né? Alugam e fazem vídeos, né? E você do lado de cá fica pensando que aquilo tudo é dele, que ele conquistou. Muitas das vezes eles falam até que é dele, mas não é dele, é alugado. Enfim, você fica olhando, né, para a vida alheia, fica olhando a vida dos outros, fica comparando o que com a sua. Uma vez que era para você focar em você, né? Focar no que está faltando para você crescer psicologicamente, financeiramente, né? Para você crescer na sua formação acadêmica, né? Então isso também é uma fonte de quê? De ansiedade. Você olhar para a vida desses influencers, olhar para a vida, né, das pessoas. E uma outra terceira fonte, né, detectada, né, com as minhas pesquisas, foi você não saber o que fazer sobre essa situação, né? Aí você tem, né, a ansiedade por conta de você foca naquilo que não tem, olhar para a vida dos outros, aí gera uma outra ansiedade que você não sabe fazer sobre a situação que você está hoje, né? Aí você fica ansioso por não saber resolver todas essas situações. Ora, você tem que focar em você, né? E digo até mais, né? Se você é religioso, se você né, tem a sua divindade, eu aconselho você, né, a, a buscar, né, você que é religioso, né, tem o Deus de Israel como o seu Deus, então seria melhor você o que não sabe, você que não sabe o que fazer, você deveria olhar para os céus e buscar a Deus, né? Eu não sou religioso não, mas eu acredito no Deus de Israel. Eu acredito em Deus. Mas, por exemplo, porque é dito assim, né? Que você tem que buscar primeiro o reino dos céus e depois as suas coisas serão o quê? Acrescentadas. Então você não sabe o que fazer, está aí ansioso com N coisas. Então busque primeiro a Deus, né? Busque a Ele que as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é para quem acredita, né? Então faça isso. Busque primeiro o reino dos céus. Foque em Deus. Foque também em você. Acredite mais em você, né? E não deixando também de procurar, né, o profissional da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, começa a fazer a terapia, né, segue regularmente o que o seu psiquiatra, né, se porventura ele passar algum remédio para você, segue as disciplinas, né, as disciplinas passadas pelos profissionais da área da saúde mental. Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas espero que tenha esclarecido um pouco sobre a ansiedade, né? Eu tenho certeza que se você seguir esses regulamentos, né? Focar em você, buscar primeiro a Deus e seguir com um tratamento terapêutico, eu tenho certeza que essa ansiedade vai passar. Um abraço, tamo junto e até mais.